Então, pessoal, teve uma pequena falha aqui, ó. Estão vendo a minha tela da introdução? Então, eu fiquei todo o tempo falando com vocês com a tela minimizada. Eu podia estar em tela inteira, né? Apresentando aqui. Mas vamos então agora para a nossa primeira aula. Vamos lá. A introdução nós já conversamos no vídeo anterior. E agora vamos falar sobre o trabalho do recepcionista. Qual é o trabalho seu trabalho como recepcionista, certo? O que você vai ser responsável enquanto recepcionista? É só atender o público? Dizer para a direita, para a esquerda, alô, bom dia, boa tarde, aqui é fulana de tal empresa? Não, não é isso. Apenas. Também é isso, mas não é apenas isso. Atender o público, em geral, é sua responsabilidade. O público interno, seus colegas, os demais profissionais que atuam junto de você na empresa, em outros setores, o público externo que procura a instituição, o telefone ou o chat, né, que tem tanto interno, empresas têm chat interno para os funcionários poderem se comunicar, quanto o chat externo, né, para que os clientes se comuniquem com a empresa, né, transferir ligações, essas são algumas das responsabilidades. Fazer agendamentos, ajudar os setores da empresa. E quando eu falo em fazer agendamentos, vamos dar alguns exemplos aqui, né, dessa responsabilidade. Alguns exemplos de alguns setores que vocês poderão atuar: consultórios médicos, escritório de engenharia, imobiliária, hotéis, agências de turismo e viagens, enfim, são vários, é muito amplo, como nós já conversamos aqui, o mercado de trabalho é muito amplo e a sua responsabilidade em cada uma desses setores do mercado vai ser específica, mas também ampla, porque você vai atuar de forma dinâmica nesses setores. O que eu estou querendo falar com isso? Por exemplo, se você trabalhar no consultório médico, você vai ter a responsabilidade de atender telefone e atender esses pacientes que chegam no consultório médico. Mas antes deles chegarem lá, já houve um agendamento que é de sua responsabilidade, a agenda do médico, a agenda do dentista, enfim, da nutricionista. Você vai orientar esses pacientes, se não for um consultório médico, por exemplo, se for um escritório de engenharia ou uma imobiliária, por exemplo, orientar os clientes, orientar os visitantes daquela imobiliária, tá? Essas são alguns exemplos que eu estou dando aqui para vocês. Ajudar os setores, como diz ali no texto, né? Ajudar os diversos setores aqui, fala no primeiro parágrafo. Ajudar os diversos setores, por exemplo, setor de almoxerifado. Para quem já trabalhou em empresas que têm almoxerifado, o almoxerifado é o lugar onde ficam todos os materiais que a empresa utiliza, interna e externamente, né? Então, às vezes você vai ter que ajudar no almoxerifado, você vai ter que ajudar no controle desse almoxerifado, na aquisição desses materiais para o almoxerifado. Vai ter um colega responsável lá, sim, mas você vai ficar responsável também, às vezes, né? Isso acontecia muito comigo enquanto recepcionista nessa empresa de saúde que eu trabalhava. Ainda mais porque os materiais que eu utilizava na empresa, eu sempre tinha que estar repondo. E aí eu tinha que estar sempre alerta para que quando esses materiais estivessem sendo utilizados, e assim que estivesse ficando escasso ou se terminando, eu tinha que alertar o meu colega de almoxerifado para que houvesse a compra. Às vezes, a responsabilidade da compra era minha. Então, tudo isso é responsabilidade de vocês e tem que estar atento para isso, tem que ser dinâmico. O profissional recepcionista tem que ser dinâmico. Aí alguém vai dizer, né, aquele
a pessoa que gosta de fazer piada. Ah, é o Severino, faz tudo. Pode ser que você leve em consideração que seja Severino. Eu levo como uma grande responsabilidade. Isso quer dizer que você tem que ser uma pessoa que consegue atuar em todas as áreas da instituição, que consegue estar presente em todos os lugares. Imagina o quão rico isso vai ser para você aprender, né? Para você evoluir profissionalmente. Quem sabe a porta de entrada daquela instituição, daquela empresa, seja a vaga de recepcionista e você vai pegar essa vaga. Só que depois, quem sabe você, ao final da sua carreira, já vai estar trabalhando num outro setor, numa outra área, ganhando muito mais, né? Mas você entrou como recepcionista, mas porque você era dinâmico, porque você possuía características que fazia de proativo além daquilo que era pedido, conheceu vários setores, teve a oportunidade de trabalhar um pouquinho em cada setor ou de fazer um pouco de cada setor, isso vai alavancar sua vida profissional. É óbvio, vai acrescentar, vai trazer crescimento para você como pessoa e como profissional. Então, ajudar os setores vai ser uma de suas responsabilidades, certo? Estratégia de organização é o que você vai ter que ter, a sua responsabilidade de fazer, de ter estratégias de organização. Olha, acende um pisca-alerta aí para organização, para essa palavra, tá? Por quê? Olha o que diz aqui. O que você tem que ser no dia a dia, né? Como recepcionista, você deve trabalhar orientando os visitantes, organizando documentos e transferindo ligações. Também, a depender da área de atuação, esse profissional também é responsável pelo agendamento de visitas, consultas, hospedagem, além de realizar a recepção de clientes e fornecedores. Então, o que mais aqui? Este profissional é, portanto, estratégico para uma organização, uma vez que ele é o primeiro contato de quem adentra o espaço. Realizar um atendimento de excelência com a primeira impressão é o que faz com que o fluxo da empresa ocorra como esperado. Eu quero frisar a palavra organização aqui organizando documentos. Vejam bem, uma característica de uma pessoa que quer se colocar uma vaga de recepcionista é se tornar ou ser uma pessoa organizada. Se você já é organizado na sua vida pessoal, você vai ganhar, vai passar na frente de muita gente. Se você não é organizado como eu não sou, você vai se tornar. Eu não sou na minha vida particular, em casa, eu não sou nada organizada. Mas quando se trata de trabalho e quando se trata de serviço, eu aprendi lá na área de atuação, lá que eu trabalhei na recepção, a ser uma pessoa organizada, porque eu tinha que me organizar com as várias responsabilidades que eu tinha. Eu tinha que organizar uma agenda minha, o que eu faria naquele dia, né? A lista de prioridades e tudo mais. Então, ser uma pessoa organizada já ganha muito na frente de muitos outros que vão estar na busca dessa vaga. E isso é uma estratégia das instituições das empresas, colocar uma pessoa para recepcionista que seja organizado. Por que é uma estratégia? Porque é o que diz ali, ó, no último. Porque é um perfil do profissional estratégico, por quê? Que é o primeiro contato de quem adentra o espaço. Porque o perfil organizado traz um atendimento de excelência ao cliente, né? Faz com que flua tudo mais levemente na empresa. Por quê? Se um cliente vem buscar algum serviço naquela empresa, você vai orientá-lo a melhor maneira possível, ou para tratar com as pessoas que são devidamente responsáveis, ou para ser encaminhado para os setores devidamente que ela está buscando, sem prejuízo ou sem atrasos. Então, essa pessoa vai ser certeira naquilo que busca, você vai ter orientado corretamente aquela pessoa. Então, isso é ser uma pessoa organizada. Agora, quando eu não sou organizada, eu não sei informar, eu não tenho conhecimento nenhum da empresa, ou não me importo em conhecer ou me organizar, as
o trabalho não vai fluir e a empresa, o empregador está vendo isso, né? Então, ele busca estrategicamente um perfil organizado, porque isso vai mostrar a cara da empresa, da organização que você está trabalhando, da empresa organizacional, quase não sai a palavra, que você está trabalhando, certo? Qual é o trabalho então do recepcionista, né? Seguindo nessa ideia. Vamos prestar atenção nesse próximo slide aqui, né? Um resumo das responsabilidades do recepcionista para realizar então diversas tarefas dentro dessa organização empresarial ou institucional, né? Prestem bem atenção aqui. Então, pessoal, vamos prestar bem atenção nesse resumo nas primeiras palavras de cada tópico aqui, ó. Todos eles são verbos importantíssimos para a sua responsabilidade enquanto recepcionista, certo? Então aqui diz assim: cumprimentar e receber os visitantes logo que cheguem ao escritório. Cumprimentar é essencial. Tem gente que fica com a cara amarrada, né? Uma cara fechada, de poucos amigos, e isso não é condizente com o cargo de recepcionista. Você precisa ser uma pessoa que cumprimenta, que recebe bem os visitantes, com uma cara agradável, de pessoa que quer fazer bons amigos, né? Além de clientes, tá? Representando ali a empresa. Além de cumprimentar, o próximo verbo é encaminhar. Encaminhar os visitantes à pessoa e escritórios apropriados. Então, é uma das suas responsabilidades, né, de encaminhar os visitantes. Preste muita atenção para que você seja eficiente nesse encaminhamento, né? Preste atenção na dúvida do cliente. Às vezes o cliente não consegue expressar-se muito bem, você vai precisar indagar mais dele, perguntar mais a ele para entender qual é o problema ou o que aquele cliente está buscando para poder fazer esse encaminhamento com excelência. Lembrando que se esse cliente, se essa pessoa chegar e você não quiser, né, entender muito bem o que ele está querendo, dizer, vou passar a batata quente para qualquer pessoa ou passar para aquilo que você achou que é para um setor que acha que pode ser aquilo porque você nem tem certeza porque não tem conhecimento da empresa. Lembrando, voltando ao que nós já falamos antes, você vai ter que conhecer a empresa, né? Cada setor. Se você fizer esse encaminhamento errado, o erro não vai ser do cliente ou da pessoa que chegou lá no outro setor ou que foi encaminhada via telefone, né? A transferência da sua ligação foi feita errada. Não, vai recair, não é o erro da pessoa, do cliente, vai recair sobre você, a ineficiência sua, ou a ineficácia sua, o erro seu de não ter encaminhado. Então, você vai precisar encaminhar as pessoas de maneira correta e apropriada, tá? Atender, selecionar e encaminhar, ó, 3 verbos. Telefonemas recebidos, a mesma coisa, tanto presencial, que eu falei antes no tópico anterior, a respeito de encaminhar corretamente, serve para o atendimento, seleção e encaminhamento dos telefonemas recebidos, também para os chats. Organizar a área de recepção e suprir todo o material. Eu já falei aqui, comentei a respeito do almoxerifado, então vai ter que ser organizado, como a gente já conversou, né? Organizar sua área ali de recepção e suprir todo o material que você necessita para trabalhar ou para servir as pessoas que estão ali. Próximo tópico diz passar as informações solicitadas por telefone e e-mail. Telefone e e-mail. Quando eu trabalhei também existia fax, então eu tinha que fazer lá toda essa minha dinâmica de organização, de receber e passar informações, né, solicitadas por telefone, por e-mail, por chat, por
por circular da empresa, por fax. Antigamente existia isso, hoje já não tem, não é quase nenhuma organização tem mais utilizado fax, enfim. Depois o próximo tópico é receber, organizar e distribuir. Ó, os próximos verbos: receber, organizar e distribuir diariamente a correspondência entregas. Isso é importante. Eu lembro de uma coisa curiosa que eu recebia, né? Muito material que tinha que ser encaminhado para o cadastro, né? Cadastro de clientes, onde eu trabalhava, ou material que vinha de outros serviços de saúde que prestavam para essa grande empresa de saúde que eu trabalhava, tinha que ser encaminhado esse material de faturamento, chegavam correspondências que eu tinha que encaminhar, seja para a diretoria, para a gerência, para secretária executiva, enfim, eu tinha que direcionar aos setores as correspondências, né? E eu tinha que receber, organizar e distribuir. E se algo der errado, novamente cai sobre mim. E até mesmo os entregadores de correspondência, eles têm os protocolos de entrega. Então, o seu nome, a sua assinatura, a data da entrega fica tudo ali. Então, a sua é de sua responsabilidade. Se você disser que não lembra, que não sabe, a empresa, o setor, ou seja, quem recebeu errado essas correspondências, enfim, pode buscar esses protocolos e descobrir que foi você, né? Porque ali está a sua assinatura de recebimento, enfim, e a data e horário do recebimento daquelas correspondências. Então, ficar atento e receber e distribuir diariamente essas correspondências também corretamente. Próximo tópico: manter a segurança do escritório ao seguir procedimentos de segurança e ao controlar o acesso que deve passar pela mesa da recepção, monitorar o livro de ocorrências, emitir crachás de visitantes, enfim. Hoje em dia existem muitas torres, né, que são torres que eu falo, são prédios comerciais e que existem recepcionistas para encaminhar para o devido andar, e existem empresas que exigem, inclusive, essas torres comerciais ou empresariais, para entrar precisa ter crachá de visitante. Hospitais, precisa às vezes, hospitais particulares, ter o crachá de visitante. Enfim, aí tem que se preocupar com a segurança também do local de trabalho e das pessoas que adentram esse local de trabalho, certo? Próximo tópico é fazer pedido de material de escritório e manter inventário de estoque. É aquilo que eu estava falando, né? Eu já falei a respeito disso, sobre o material de escritório. Próximo tópico: atualizar agendas e marcar reuniões. Então, você tem uma agenda pessoal para se organizar na sua rotina ali diária de trabalho, nos seus afazeres, mas também pode ser que você tenha agendas de um gerente, por exemplo, a agenda de um diretor, a agenda da, do seu responsável direto. Então, você vai precisar atualizar essa agenda e marcar ou remarcar reuniões, desmarcar reuniões, enfim. Os compromissos em geral daquela organização empresarial ou daquela instituição. Próximo tópico: fazer reservas de viagens, acomodações e preparar vouchers. Também pode ser de sua responsabilidade. Próximo tópico: realizar o controle das despesas e custos do escritório. Às vezes passa por a gente também, realizar o controle das despesas e custos do escritório. Por isso, nas próximas slides, nós vamos ver que também uma das habilidades, nós vamos falar sobre habilidades, né? Que são coisas que vocês precisam ter. Uma habilidade é conhecimento da língua portuguesa, conhecimento básico de matemática, porque às vezes você vai precisar realizar esses controles das despesas e custos do escritório da organização.
E o último tópico aqui desse slide é realizar arquivamento, xerox e digitalização de documentos, certo? Então, tudo que for, às vezes, o que tem acontecido muito, né, hoje em dia, para redução de espaço, quase não se tem mais espaço para guardar as coisas, guardar papéis, arquivos mortos. O que se tem feito hoje nas empresas é digitalizar todos esses documentos que chegam na empresa ou dos setores, né, os documentos dos setores. E às vezes recai sobre a recepcionista fazer de toda a empresa, às vezes não tem alguém que faz, mas a recepcionista às vezes tem que fazer os documentos do seu próprio trabalho, esse arquivamento, esse xerox, essa digitalização de documentos, certo? Então, você vai precisar saber um pouquinho mexer nessas máquinas de digitalização, né? Isso não se apavore. Eu não sabia quando cheguei a trabalhar como recepcionista. A gente vai aprendendo ao longo dos dias, né? Não é um bicho de sete cabeças. Certo? Vamos para o próximo slide, então. Vamos lá. Slide. Onde que esse recepcionista atua, né? O recepcionista pode trabalhar em empresas privadas do ramo médico, hoteleiro, comercial, industrial e de serviços. Pode trabalhar em empresas e instituições públicas, em organizações sem fins lucrativos. Já trabalhei também, enquanto professora, em empresas sem fins lucrativos, ONGs, certo? Pode acontecer. Instituições de ensino, né? Instituições de ensino, cursinhos de inglês, academias, cursinhos de curso, cursinhos de hotelaria, enfim, instituições de ensino, tudo na área de educação, escola pública, escola privada, né? Cursinhos pré-vestibulares, são vários, ó, aqui já estou dando várias ideias, né, desse ramo de atuação nesse vasto campo aí do trabalho do recepcionista. Próximo slide. Próximo slide. Vou dar uma descontraída, porque só eu falando, né, gente, é tenso. Vai dando um sono às vezes, mas a nossa aula está se encaminhando para 25 minutos. 25 minutos numa aula é pouco, né? Enquanto aí nas aulas aí na escola, nas instituições educacionais, o mínimo é 45 minutos de aula. Então nós estamos ainda bem aquém, né? Estamos dentro do prazo. Então, falando sobre o trabalho do recepcionista, a gente tem uma função de auxiliar nas rotinas administrativas da empresa, da instituição, certo? Na entrada da carreira de uma pessoa para resolver, né, no que ela vai seguir nessa profissão. Então, nós estamos aqui falando que recepcionar é essencial em qualquer negócio de trabalho, certo? E nós vamos falar um pouquinho sobre o perfil nesse slide aqui, o perfil do profissional que quer trabalhar como recepcionista. Como a gente já comentou, ele é o primeiro ponto de contato da empresa. Então, nós temos que ter um perfil de ser uma pessoa agradável, ter educação. Aqui nós vamos falar muito em ser e ter, tá? Porque é essencial para quem está na linha de frente, para quem está trabalhando, né, na porta de entrada de uma instituição empresarial. Tá? Então, assim, ter educação é fundamental. Ser agradável é excepcional. Ninguém quer ser destratado ao chegar num lugar quando quer algum serviço ou solucionar algum problema. Ser tratado mal. Imagina, você trabalhar numa recepção de um hospital, ou você trabalhar numa recepção de uma instituição de saúde, né, num laboratório,
ou num médico, e a pessoa já está lá, né, para fazer um exame, não está muito bem de saúde, e a recepcionista não é nem um pouco agradável com aquela pessoa, vai fazer daquele dia daquela pessoa pior. Isso nenhum empregador busca no perfil de um recepcionista quando ele está oferecendo uma vaga. Ele quer uma pessoa agradável. A pessoa deve impressionar, certo? Impressionar, e eu tô falando, não é assim uma pessoa impressionante na beleza ou fisicamente, esteticamente. Não, impressionar nas atitudes, impressionar no atendimento, impressionar na eficiência, na habilidade de resolver problemas, impressionar no carisma, na elegância, certo? Impressionar. Ser diligente. O que é ser diligente, né? É interesse, cuidado na execução dos serviços, enfim. Mas vamos aqui, ó. Nesse slide fala assim, aqui no segundo parágrafo. Porém, para que o profissional atenda aos requisitos de uma empresa, é preciso que ele entenda quais são suas competências. Isto quer dizer que, se você possui habilidades essenciais para o cargo, há mais chances de conquistar uma vaga de emprego no mercado de trabalho, para que você consiga se destacar. Essas são algumas das habilidades que você deve desenvolver, tá? Habilidades gerais. Então é importante, vamos aqui focar nessas habilidades aqui, porque se você não tem, você vai buscar ter. Se você acha que não é em alguma dessas habilidades, você não domina muito, você vai procurar exercer com mais eficiência essas habilidades, tá? Procurar trabalhar mais no dia a dia essas habilidades para que elas se aflorem em você, para que aquele que vai fazer entrevista com você, o seu empregador, veja em você essas habilidades e para que você ponha lá no seu currículo essas habilidades e elas não sejam mentirosas, elas sejam verdadeiras, né? Nós queremos ser verdadeiros, jogar com sinceridade, né? E aí, então, quais são as habilidades que um profissional que vai trabalhar na recepção deve ter? Primeiro, capacidade de concentração. Não adianta nada, eu sou uma pessoa que não consigo me concentrar. Se eu não, o mínimo que eu tenho que ter é concentração para poder executar todas as tarefas que me são confiadas ou que são de minha responsabilidade para aquele dia, né? Então, se eu não tenho concentração, eu não consigo executar nada. Atender um telefone e ao mesmo tempo uma pessoa está na sua frente presencialmente, você tem que ter uma concentração, uma habilidade de concentração, né? Então, eu trabalhava na recepção em que eu atendia telefone que tinha 14 linhas telefônicas e ficava tocando lá enquanto eu falava com a pessoa, e ainda tinha que atender as pessoas que chegavam presencialmente. Então, a gente tem que ter essa capacidade de concentração de lembrar do que está conversando com o cliente no telefone, de esperar, de pedir para aquele cliente esperar um minutinho que você já volta ao atendimento para atender aquela pessoa que chegou ali presencialmente, entender o que ela está buscando, encaminhar corretamente. Então, você tem que ter o mínimo de concentração para que as coisas aconteçam, fluam normalmente, certo? A organização, que eu já falei, né, é imprescindível que o ser humano que estará lá na recepção seja uma pessoa organizada para que tudo ocorra e flua de maneira positiva e bem, né? Que não chegue no final do dia e esteja tudo enredado, tudo ainda por resolver e você sai do trabalho com já pensando no outro dia que vai ter que fazer coisas do outro dia e as que você deixou desse dia de hoje. Então, uma pessoa organizada é imprescindível. Ser uma pessoa autônoma, né? Autônoma é aquela pessoa independente que não precisa que a pessoa responsável por ti diretamente, tem que estar dizendo: ah, fulaninho, já digitalizou os documentos? Já organizou a tua área de trabalho? Ô fulaninho, aquele material que a gente precisa, você já encomendou? Já comprou?
Então, não precisa estar perguntando quando menos essas pessoas esperam, você já apresenta tudo, já está tudo pronto, né? Isso é ser autônomo, é saber o que se tem para fazer e fazer sem precisar ser mandado. Administrar o tempo é imprescindível, porque, como eu estava falando, é terrível a gente sair do nosso trabalho, esperar ir para casa para descansar e não conseguir descansar pensando nas coisas que não conseguiu resolver naquele dia, que vai ter que resolver no outro dia, acumulado das próximas coisas que deverão ser feitas. Então, administrar o tempo é imprescindível. Agendar, ter uma agenda para agendar todas as coisas que você deve fazer no dia seguinte e fazer com eficiência. Então, claro que às vezes sobrecarregam as pessoas, né? Tem empresas pequenas que, para não contratar mais funcionários, sobrecarregam uma pessoa que deveria recepcionar com eficiência, com a dominar ali a área da recepção, está fazendo outras coisas que poderiam ter outros profissionais contratados. Aí é uma questão de conversar com seu empregador. Mas se você tem muitas tarefas, você deve se organizar e administrar o seu tempo. Ter uma boa comunicação é imprescindível também, ser uma pessoa comunicativa. Não adianta você ter um grau de timidez. Eu acredito que todas as pessoas são tímidas, tá? Algumas são mais extrovertidas porque trabalharam isso já há algum tempo mais do que outras e já não são mais tão tímidas. Mas todas as pessoas têm um certo grau de timidez. Se você é uma pessoa muito, extremamente tímida e fechada, vai ser um pouco difícil de ter uma contratação ou um pouco difícil de ser recepcionista, mas não é impossível, certo? É só a partir do momento que você começa a dominar a sua área de atuação de recepcionista, logo a timidez passa, você já está dominando, sabe, tem conhecimento de tudo, então você não tem por que ser tímido. E você se comunica bem. Outra coisa de ser comunicativo é saber se comunicar, conversar, falar e se expressar que tenha bom entendimento. E isso só acontece falando, e só acontece se comunicando, certo? Atenção a detalhes, né? Prestar atenção a detalhes e não generalizar tudo. Para quem é recepcionista, eu preciso, como eu já falei, dei o exemplo aqui, me apegar a detalhes. Um cliente que chega e não sabe muito bem qual é o setor ou para quem ele deve encaminhar determinado problema que ele trouxe, e às vezes ele não sabe expressar. E você vai ter que se apegar a detalhes do que ele falar. E para ele falar, você vai ter que questionar mais coisas e se interessar em saber realmente o que aquele cliente está buscando para encaminhar ele da melhor maneira possível. Né? E vamos falar um pouquinho mais aí de. Então, são esses, ou são essas habilidades essenciais que vocês devem ter. E essas habilidades podem aparecer no currículo, essas habilidades aqui podem ser descritas numa hora de uma prova, de uma seleção para a vaga de recepcionista, você lembrar dessas habilidades aqui e dizer do que você é. Eu tenho alta concentração, sou uma pessoa organizada, autônoma, eu sou dinâmica, eu consigo administrar bem o tempo, sou comunicativa, presto atenção em detalhes, tenho capacidade de lidar com o público, certo? E a capacidade de lidar com o público tem que ser muito boa, gente, porque vocês já ouviram aí muitas pessoas que trabalham com o público que não é fácil, não é um mar de rosas, mas é possível. É possível a gente trabalhar com o público de maneira fluida, organizada, flexível e mais leve, tá? É só saber se preparar, assim, psicologicamente também. E se preparar educacionalmente, é o que vocês estão fazendo, estão se preparando para esse mercado, certo? Vamos para o próximo slide. Então,
Nesse próximo slide, nós vamos falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho, né? Sobre o que nós tiramos aqui da internet. Tá? Vejam só os números aqui do Cine. 186.690 vagas de emprego para recepcionista. Isso em números de Brasil, tá, pessoal? No site de empregos e economia, né? Concursos e empregos. O que diz aqui no enunciado da matéria? Site de empregos aponta aumento de 65% no cadastro de currículos e de 60% nas vagas anunciadas no primeiro trimestre. Então, olha só, um crescimento desse número de vagas, tá? No mercado de trabalho. Aqui no último, diz os setores que ainda estão contratando em meio à pandemia. Hoje nós vivemos, enquanto eu gravo essas aulas, ainda estamos vivendo no meio de uma pandemia. A vacina está aí, mas ainda não é disponível a todos. Então, nós vivemos ainda no meio dessa pandemia e ela pode, né, os setores que ainda estão contratando, vocês podem ver nessa parte anterior aqui, superior, são os para recepcionista. Por quê? Cresceu o pessoal que está trabalhando, abrindo suas próprias empresas em vez de serem empregados. Então, eles estão abrindo suas próprias empresas e vão precisar de um recepcionista, né? E talvez alguém que abriu uma confeitaria vai precisar de um recepcionista para fazer agendamentos para confecção de bolo, de docinhos, enfim. Então, as pessoas elas estão cada vez mais querendo essa autonomia e o mercado de trabalho para recepção está crescendo. Então, mesmo em meio à pandemia. Vamos para o próximo slide. Olha o que diz aqui. Adentrar o mercado de trabalho, especialmente em tempos de pandemia, nem sempre é fácil. Mas para recepcionistas, essa é uma função que costuma ser bastante favorável em todos os setores da economia. Isso acontece porque se trata de uma função essencial a qualquer negócio, como lojas, hospitais, escolas, indústrias e escritórios de modo geral. Dito isso, é necessário que esses profissionais tenham, tá? Então, vamos voltar lá, para aí. O que é necessário que esses profissionais, vocês, que estarão nesse mercado de trabalho bem empregados daqui a um tempo, se Deus quiser, e porque pelo preparo de vocês, vocês estarão preparados para exercer esse cargo. Aqui, ó, o que vocês precisam ter? Facilidade com tecnologia. Então é bom lembrá-los que hoje a maioria das pessoas tem acesso à internet, tem um celular na mão, algumas outras têm computador em casa ou notebook, mas usam apenas para as redes sociais. É importante você se interessar em aprender Word, a trabalhar e a dominar esses materiais aqui. Word, planilhas de Excel e outros conhecimentos específicos da área da internet, né? Quanto mais o profissional souber dominar a tecnologia, mais vai ser o seu diferencial no mercado. Às vezes você vai chegar, na época que eu fui recepcionista, eu tinha o fax, como eu falei. Isso já saiu de linha. Então agora tem computador, saber dominar o programa do computador que determinada instituição ou empresa trabalha, vai ser uma coisa que vocês vão aprendendo ao longo dos dias. Mas outras coisas como esse material aqui, Office, certo? Que vem nos computadores de Word, de Excel, de planilhas, né? Vocês têm que ter conhecimento de como usar o mínimo possível, tá? Isso vai fazer uma diferença muito grande no currículo de vocês. A outra coisa que os profissionais de recepção devem ter são ou é habilidade de relacionamento.
já foi falado, né, em slides anterior, que você, em uma recepção, o profissional está ali na linha de frente e precisa realmente ter e estar apto para receber as pessoas e atendê-las da melhor forma possível. Isso inclui tratar as pessoas com educação, com o português correto, resolvendo as suas solicitações, interessado em resolver as solicitações das pessoas, né? Porque o que a gente vê às vezes é muito desinteresse de pessoas. E há quem diga que no setor público, né, há mais interesse ainda de ajudar as pessoas. Mas quando tem profissionais que são éticos, como nós que estamos aqui nos preparando para essa vaga, nós vamos atender as pessoas de melhor maneira possível, certo? Encaminhando para o setor, para os setores responsáveis conforme a solicitação dessas pessoas. Vamos para o próximo slide. O que mais esse profissional precisa ter ou ser? Domínio da matemática básica e português, que eu já comentei um pouquinho ali atrás. Por causa das suas atribuições mais básicas, o recepcionista tem que estar atento às regras básicas de português, como pontuação, acentuação e concordância, assim como matemática básica. Tá? Então, é importante. Aí você está aqui falando, poxa vida, eu não sei nada disso. Não se preocupe, você vai ter tempo enquanto trabalha fazer, né, saber ou se interessar minimamente e fazer as coisas corretamente. Eu não sei alguma coisa, eu vou procurar o dicionário lá na internet rapidinho, como é que escreve para não escrever errado, certo? Para pontuar errado, para não pontuar errado, para acentuar determinada palavra corretamente, para não passar uma informação errada e uma imagem errada sua, primeiramente, que escreveu, e da empresa também, certo? Imagina você escrever tudo errado para o seu gerente uma mensagem via chat, né? Ou para um colega de um outro setor. Então é importante você conhecer o básico do português, se comunicar bem com as pessoas, até mesmo para que essa comunicação aconteça de forma eficiente, é ter um português legal e uma matemática básica boa aí, pelo menos somar, diminuir, a dividir, multiplicar, saber fazer. E interpretar probleminhas que aparecem aí, saber qual cálculo vai fazer, certo? Outra coisa que o profissional da recepção tem que ter? Um conhecimento sobre a empresa em que atua, é aquilo que eu falei, né? Vai trabalhar com doutor, com médico, com advogados, seja lá com quem for, tem que conhecer e dominar o que ele faz. Ah, não adianta nada eu ir trabalhar com um advogado e achar que qualquer pessoa, o advogado trabalha só na área trabalhista, né? Aí chega uma pessoa querendo um serviço da área criminal. E você, tudo bem, doutor Carlos vai atendê-lo. Aí você agenda um horário com o doutor Carlos lá que cheio das atividades para serem feitas, com a agenda lotada, vai lá, atende a pessoa. 10 minutos de conversa descobre que a pessoa quer. 10 minutos, não, menos que isso, 2 minutos. Descobre que a pessoa quer um serviço para algum problema criminal e ele só trabalha com problemas trabalhistas, tá? E aí ele não vai poder prestar esse serviço para essa pessoa, perdeu o tempo dele, a pessoa perdeu o tempo dela, né? E ele abre a porta, manda a pessoa sair, ele olha para você lá na recepção com uma cara de quem ficou na dúvida do que você está fazendo, né? Então é importante você saber o que a sua empresa atua, como ela atua, para quem ela atua, para que o seu trabalho seja o melhor, excelente, tá? Depois, vamos para o próximo slide. Tô amando falar slide. É slide. Vamos ler aqui. Este profissional precisa entender que ele é o primeiro
ponto de contato de uma empresa. Então, nessa nossa primeira aula, uma coisa que não podemos nos esquecer: nós somos a referência daquela empresa, nós somos o primeiro ponto de contato entre aquele cliente e os setores, ou para que aconteça a venda, por exemplo, se é uma empresa de venda de imóveis, tá? Às vezes uma pessoa mal atendida na recepção não chega nem lá na hora de visitar um imóvel para fazer a compra. Então, é importante você entender que você é o primeiro ponto de contato da empresa. E isso é importante, você é importante ali dentro daquela organização institucional. Portanto, para agir com excelência nessa função, é preciso tratar os outros com educação e ter uma personalidade agradável para deixar uma boa impressão. Uma boa impressão para o cliente, para a pessoa que se apresenta a você, ou para a pessoa que você está atendendo no telefone ou via chat, e também para a sua empresa, certo? Além disso, o recepcionista deve estar apto a atender emergências com diligência, ao mesmo tempo que atende às demandas de atividades do escritório. Precisa também ter preparo para lidar com eventuais situações de tensão que podem surgir no trato direto com pessoas. Outro fator que deve ser considerado é que pode ser exigido desse profissional trabalhar em turnos. Portanto, ao preencher o seu currículo, pode ser interessante mostrar flexibilidade de horários. E dentro dos deveres e responsabilidades de um recepcionista, é necessário agir com respeito, bom humor e educação, buscando realizar as suas tarefas com qualidade. Terminei de ler aqui, mas eu quero falar a respeito desses tópicos aqui. Aqui, quando fala que você deve atender emergências com diligência. Diligência, o que é ser uma pessoa diligente? É uma pessoa com interesse, com cuidado, interesse e cuidado na execução de uma determinada tarefa ou responsabilidade. Tá? Tem urgência em fazer e fazer bem feito. Tá? Então, isso é ser diligente, né? Isso é uma das coisas que o profissional da recepção tem que ter ou procurar fazer, certo? E outro fator que eu quero chamar a atenção e comentar aqui é sobre é interessante mostrar flexibilidade de horários quando você colocar no seu currículo ou no momento da sua entrevista, porque às vezes tem empresas ou instituições ou indústrias, ou seja lá qual for a área que você vai atuar, que precisa fazer revezamento de turnos entre os recepcionistas. E, portanto, você tem que estar apto, ou pelo menos dizer que está apto para flexibilidade de horários, certo? E seria importante demonstrar isso na entrevista de emprego. No próximo slide, para finalizar, vamos aqui então só relembrar nesses tópicos aqui as responsabilidades e os requisitos para este profissional. Do perfil ideal, né? É o que se busca, é o que o empregador está buscando de ideal nesse profissional, que pode ser você, se você souber na hora da entrevista mostrar esse seu perfil. Responsabilidades: manter a recepção organizada e limpa, protocolar correspondências e encaminhar para os setores responsáveis, disponibilizar o número dos setores e fazer transferências de ligações, manter uma lista de contatos atualizada e organizada, atualizar-se sobre as novas tecnologias e programas de uso frequente no trabalho, manter o autocontrole e respeito em qualquer situação, tratar com educação cada cliente ou visitante, ser solícito e atender demandas de setores e serviços, fornecendo informações quando necessário. A recepção é o cartão de visitas da empresa, por isso é importante manter uma boa impressão, profissionalismo e competência, ser pontual para nunca deixar a recepção sem suporte e colocar-se à disposição para tirar dúvidas e oferecer informações e solucionar os problemas. Tá? Essas são as responsabilidades do perfil ideal do recepcionista que o seu empregador está esperando encontrar
em alguém para contratar para determinada vaga. E isso você já vai se preparando. E vai passar na frente de muitos outros que não estão se preparando como você. Requisitos para finalizar nossa primeira aula: ter experiência comprovada como recepcionista ou função equivalente, domínio do pacote Office. Aqui eu quero só voltar aqui na ter experiência comprovada. Às vezes a empresa prefere com experiência, mas como estão surgindo muitas vagas de emprego nessa área, as empresas estão deixando de lado às vezes esse requisito, esperando apenas que a pessoa seja uma pessoa proativa, que queira aprender, que seja autônoma e que de forma eficiente faça o seu trabalho, tá? Depois, domínio do pacote Office, saber utilizar o equipamento utilizado no escritório, postura profissional, boa apresentação pessoal, passa então pela apresentação pessoal. Tem empresas que vão exigir que você vá com um uniforme mais social. Tem empresa que não passa uniforme nenhum, mas pede que o seu empregado vá de maneira mais casual. Tem empresas mais tecnológicas, empresas mais atuais, que são jovens, quem administra são pessoas mais jovens, que são mais despojados, você pode ir da maneira que desejar ir, mas sempre procurando ter uma boa apresentação pessoal, tá? Seja a forma, do estilo que a empresa propõe para os seus empregados. Comunicação verbal e escritas claras, criatividade e dinamismo ao lidar com problemas, gerenciamento de tempo e a capacidade de organizar e priorizar tarefas, conduta profissional e solícita no atendimento ao cliente. Diploma de ensino médio, sendo a certificação no curso de recepcionista. Isso faz uma grande diferença, tá bom? Então, o ensino médio hoje é essencial, tá? Procurar concluir o ensino médio para poder colocar lá no currículo, porque é essencial ter o ensino médio. E a certificação de um curso de recepcionista, você já passa na frente de muita gente aí e faz uma grande diferença na sua vida, na vida de quem está contratando e na empresa, certo? Bom, queridos, essa é a nossa primeira aula. Já estamos aí a um pouco mais de 50 minutos de aula. Eu espero que você tenha gostado e nós seguimos para a próxima aula. Na aula 2, nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa área de atuação, ok? Então, espero você na aula 2.